O patrão não trabalha, ele contrata outros que trabalham para ele e acaba rico. Essa é uma falácia das mais antigas no mundo, alimentada, claro, pelo marxismo recalcado, ignorante. Parte da premissa de que o empresário não agrega valor algum à economia, que ele simplesmente explora o trabalhador e coleta a mais-valia. Como muito oportunista e ignorante, repete por aí essa baboseira até hoje, tentando segregar a população numa falsa luta de classes. A verdadeira se dá entre quem produz riqueza, empresário e trabalhador juntos, contra quem consome essa riqueza por meio do Estado. Vale então rebater esse absurdo. Como alguns sabem, eu estou escrevendo uma breve autobiografia e logo no primeiro capítulo eu explico o meu antídoto contra a fase esquerdista na juventude. Eu nunca fui de esquerda, graças a Deus. Eis um trecho. O antídoto ao esquerdismo veio mais pelo contraste do que qualquer lição paterna. Meu professor de história da 7ª série, tinha que ser, né? O Guilherme, era um marxista incurável. A escola era dura, o prestigiado Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca. E o Guilherme ficava lá, falando baboseira sobre luta de classes, mais-valia, exploração capitalista, patrões sanguessugas. E essa bobagem toda, teórica, não batia com a minha experiência, em casa. Eu lembro de uma ocasião de férias em Nova York, quando meu pai era incapaz de relaxar por um segundo que fosse, ligado ao noticiário do Brasil o tempo inteiro para acompanhar aqueles planos mirabolantes daqueles nossos economistas idiotas. Ele ficava tenso, pois ele tinha quase 200 funcionários que dependiam do seu sucesso, do sucesso do banco que ele era sócio, para sobreviver. O homem trabalhava pra caramba, não relaxava, quase não tinha tempo nem para brincar e curtir os filhos. E depois, aquele professor recalcado, loser, repetia que alguém como meu pai não fazia nada da vida, não trabalhava, só explorava os trabalhadores, um pateta que nada sabia, como eu já podia notar então. E assim eu fui blindado do esquerdismo desde a minha juventude. Veja, se os marxistas lessem os austríacos, eles saberiam melhor do papel dos empreendedores na economia. Segundo Kirchner, por exemplo, a função do empreendedor será justamente aproveitar as oportunidades criadas pela ignorância e existência no processo de mercado. Se houvesse uma onisciência, não haveria necessidade de empreendedores. Tudo poderia ser decidido pelo planejamento central. É a figura do empreendedor que vai perceber oportunidades existentes de lucro, porque há alguma falha no mercado. Este empreendedor não precisa ser um proprietário dos recursos de produção. Ele pode começar com $1.000 numa garagem. Ele simplesmente vai saber onde comprar os recursos por um preço que vai ser vantajoso produzir e vender determinado produto. Seu valor vem exatamente da descoberta dessa oportunidade existente e não explorando alguém ou alguma coisa. Só essa situação de imperfeição. O equilíbrio do mercado não existe como numa fórmula clássica. O empreendedor não teria função nesse cenário, porque não haveria como coordenar os agentes para obter lucro. É a ineficiência existente na realidade que permite uma realocação dos recursos por parte desses empreendedores, tornando o resultado todo da economia mais eficiente. O empreendedor fica alerta para a possibilidade de usos melhores dos recursos escassos, não apenas para as demandas e ofertas já existentes, como também para mudanças nelas. Ele deve saber onde as oportunidades inexploradas estão. Na busca pelo lucro, a ação empreendedora vai reduzir a discrepância entre os preços pagos pelos agentes de mercado. A sua função é similar aqui à de um arbitrador. O empreendedor é, então, aquele alerta às informações que o mercado gera continuamente num processo dinâmico, fazendo ajustes que resultam da ignorância existente no mercado. Se os marxistas conhecessem Ayn Rand também, eles evitariam esse constrangimento de declarações estúpidas sobre o rico ter explorado o pobre trabalhador para ficar rico. Em seu brilhante discurso sobre o dinheiro ser ou não a origem do mal, eis o que o herói da autora russa diz: os que alegam que o trabalho braçal apenas é que gera produção deveriam tentar obter comida e outros bens indispensáveis sozinhos na natureza. Vão aprender que são as mentes dos homens, a inteligência que está por trás dos bens produzidos e da riqueza gerada no mundo todo. A riqueza é o produto da capacidade humana de pensar. Ela não é estática, disponível na natureza para o bel prazer da humanidade. Ela é criada, possível
pelos que inventam, arriscam, pensam, empreendem. Isso não é feito à custa dos incompetentes, preguiçosos ou tolos ou burros. Não é resultado da exploração de nada, mas sim fruto do potencial e da habilidade de alguns homens. Um homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que ele produziu, pois precisa consumir os bens de acordo com trocas livres, voluntárias, oferecendo algo de valor em troca, o seu esforço, a sua produção. Simplificando, um produtor de calçados troca parte da sua produção pelo leite produzido por outro, e por aí vai. Cada um julga mais valioso o que está recebendo em troca do que está ofertando. Uma troca livre necessariamente satisfaz ambas as partes envolvidas, senão não haveria a troca. E o dinheiro nada mais é do que um meio dessa troca, um facilitador para esse escambo, por representar ali um denominador comum e expressar na mesma unidade de valor o que cada indivíduo atribui a esse produto, cujo preço de mercado vai ser o encontro da oferta com a demanda. Técnico demais? Ou dá para entender? Talvez não um marxista, né? Em suma, quem afirma que o empresário ficou rico porque explorou o trabalho alheio ou não entende nada, absolutamente nada de economia, ou entende e não passa de um canalha oportunista que tenta jogar uns contra os outros para tirar proveito desse sensacionalismo barato.